Abençoe o nosso companheiro Evaldo e toda a sua equipe, que se deslocaram da cidade de Divinópolis para nos prestigiar. Que a sua bondade, Mestre, reconforte a cada coração, a cada sentimento envolvido neste grande trabalho. Que todos os trabalhadores se mantenham firmes para esta semana, que se iniciou hoje, às 6 horas da manhã, mas com um planejamento de todo o ano. Que a bondade e a sua fraternidade, Senhor, recaia sobre todos nós aqui presentes. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente receber esse convite de estar nessa noite com vocês, que para nós é uma forma de presente e que na realidade concretiza a amizade, o carinho que foi construído durante vários anos entre nós de Divinópolis e a família que nós temos aqui em Bambuí, representado pelo Gabriel, pelo Vicente, por toda essa família que realmente sempre nos acolheu com muito carinho, com muita receptividade. Então, para nós é uma alegria a gente estar aqui abrindo esse trabalho, essa proposta de reflexão do Evangelho de Jesus, junto com essa comunidade aqui que se encontra. E sempre que a gente vai atender um convite, principalmente em estar buscando explorar as páginas do Evangelho de Jesus, que para nós elas permanecem sempre vivas, e que traz para nós uma proposta de reflexão muito importante na nossa existência. Sempre quando a gente recebe um convite dessa natureza, eu procuro me compenetrar ao máximo para tentar compreender o que a espiritualidade espera que a gente reflita numa semana espírita dessa natureza. E no aconchego, na própria reflexão que a gente faz quando a gente vai preparar um tema desse, eu peço à espiritualidade que tente nos aproximar ao máximo e tente levar essa mensagem para o nosso coração para a gente compreender o que ela quer nos ensinar realmente. Porque a gente não veio para apresentar um tema, a gente veio, em todas as semanas espíritas que a gente busca, de certa forma, da nossa pequena cota de participação, eu diria que a gente veio para aprender algo com a espiritualidade. E sempre ela tem nos remetido a gente realmente vivenciar o Evangelho nesse momento importante da caminhada que nós estamos fazendo, que o Brasil está fazendo, que o nosso planeta está fazendo. Então eu diria assim que é um momento muito importante das nossas reflexões, porque eu acredito muito que nós estamos vivendo um momento de uma síntese, porque a gente tem estudado muito, tem teorizado muito, mas talvez a nossa dificuldade está em compreender o que é essa pedra, que foi o tema proposto, que é o tema proposto nessa noite, o que é essa pedra fundamental que deve ser construída no coração dos homens. Jesus deixou, através do Evangelho de Mateus, um recado extremamente interessante e que é fundamental que nós tenhamos a convicção de que nós estamos vivendo um momento de síntese. E nos leva a perceber que essa pedra que Jesus contempla, que seja edificada, e que ele se refere como sendo a igreja de Jesus, ela está muito voltada para uma questão muito mais comportamental, que já é fruto de uma reflexão que a gente já desenvolveu há séculos e séculos. Eu não tenho dúvida que os espíritas, os religiosos, os médios da atualidade, eles são os antigos cristãos do passado, que estão voltando com compromissos ainda maiores. Principalmente porque nós estamos tendo acesso a uma proposta existencial de uma profundidade muito ampla, e que isso delega para cada um de nós uma responsabilidade muito grande nas nossas vivências. Então o que eu desejo para cada um de vocês que estão entrando nesse túnel e que tem uma luminosidade incrível que é a Semana Espírita, essa quinta Semana Espírita, que a gente nunca saia daqui na sexta-feira da mesma forma que a gente entrou. Deixa
que a palavra de Jesus, ela sedimente frutos no coração de cada um de vocês. Não vamos analisar a profundidade do que vai ser falado aqui, somente a nível de intelecto. Façam uma leitura a nível de coração, a nível de sentimento, porque eu consigo compreender, dentro dos estudos que a gente foi desenvolvendo sobre a temática da noite, que a pedra que Jesus pretende edificar no coração de cada um de nós, ela é comportamental, ela é atitude. Por isso que o momento é um momento de síntese para a nossa pátria, para o nosso país, que a gente tanto ama, né, Gabriel? Eu falava agora na viagem para cá, o tanto que a gente ama esse Brasil, mas não basta não, a gente tem que fazer algo para que o Brasil realmente ele concretize as suas propostas espirituais. E ele vai depender muito da atitude simples que cada um desenvolve, junto à família, junto ao trabalho, junto à cidade que a gente reencarnou, porque esses momentos são importantes na construção da nossa história. E a gente se envolveu bastante, nós sentimos muito tocados quando a gente percebe aqui que a proposta desse movimento espírita também está voltada para a valorização da vida. Realmente é uma responsabilidade muito grande, porque essa proposta é um diálogo interreligioso, ele vai muito além do que as nossas religiões necessitam promover, de valorizar realmente o direito de viver. Allan Kardec coloca isso muito bem claro no Livro dos Espíritos, que é o maior dos direitos naturais que nós temos, é o direito de viver. Vamos refletir muito sobre o que vai ser trabalhado nesse mês de setembro, porque nós, enquanto espíritas, enquanto católicos, enquanto evangélicos, nós estamos sendo chamados à responsabilidade de despertar aqueles que são considerados os filhos do Calvário, os desesperançosos, que talvez não estão encontrando aí uma expectativa positiva de vida. A nossa finalidade, a nossa responsabilidade é de contribuir para que nós possamos promover a vida em todos os seus aspectos. Será que nós ainda temos alguma dúvida em apresentar Jesus como caminho, verdade e vida? Eu gostaria muito de começar fazendo essas questões provocativas. Será que no nosso inconsciente, na capacidade que a gente tem de sintetizar esse pensamento que o Consolador Prometido traz para nós ainda temos essa dúvida? Paira sobre nós alguma convicção não construída ou bem elaborada que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? É importante, se tem dúvida, vamos estudar, vamos procurar saber, vamos incorporar o verbo que Jesus trouxe para nós nas várias parábolas, nas várias mensagens que ele deixou para a gente. Será que paira sobre nós alguma dúvida com relação à proposta existencial que Jesus delega a cada um de nós, e ele deixa para nós uma responsabilidade muito grande, deixa para nós uma reflexão que precisa de atingir a nossa vivência? Eu diria que todos nós que estamos na Terra, estejamos no plano encarnado ou no plano desencarnado, todos nós estamos estagiando em alguns processos que a vida vem trazer para nós enquanto forma de despertamento. Didaticamente, eu diria que nós estamos ou no momento do chamamento, ou no momento do entendimento, da compreensão ou da vivência. Todos os espíritos que estagiam na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles estão sendo chamados através dos mecanismos de despertamento. Nós podemos ser despertados pela dor, pelo amor, pelo sofrimento, pela doença, mas alguma coisa está chamando a gente no tribunal da consciência. E quando a gente é chamado, a gente começa a entender o que a vida espera de nós. Mas o entendimento é muito pouco, a gente precisa de estudar o que é o processo existencial. A espiritualidade da vida maior, ela está sempre preparada para nos ensinar. E aí a gente entra na fase da compreensão. E a compreensão, ela solicita então a vivência. E como que a gente talvez agiria se Jesus, ele materializasse aqui nesse exato momento? Vamos tentar trabalhar ou testar um pouco as nossas convicções. Imagina se Jesus materializasse aqui agora, nesse exato momento, e ele ele estaria propondo para cada um de nós um pequeno desafio. Vamos considerar assim um desafio leve. Imagina se Jesus estivesse aqui agora e ele convidasse a cada um de nós, dentro das nossas convicções,
quem se habilitaria a receber no seu lar ou receber na sua família um espírito? Um espírito que está tentando reencarnar há centenas e centenas de décadas, e ele traz aí o seu seguinte aspecto histórico. Seria um espírito que você poderia decidir em receber na sua família ou não, mas que ele traria as seguintes características dos seus projetos reencarnatórios. Um espírito que já teve a experiência do suicídio, bem sucedido por 2 ou mais vezes, que trazia na sua estrutura psíquica um quadro extremamente complexo, cheio de sequelas, cheio de dificuldades, complexos de inferioridade, problemas emocionais, e que na realidade o seu principal desafio estaria em aproximar esse espírito que reencarnaria na sua família, aproximá-lo de Deus. Sabendo das dificuldades que esse espírito traria a nível de relacionamento, a nível de vivência, e com um outro atenuante. Esse espírito que talvez você receberia na sua família, ele viria como médium. Será que a gente teria condições de receber esse espírito? Será que a gente teria coragem de tê-lo convivendo? E que na realidade ele traria em nós uma necessidade muito grande da gente ampliar a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, de amor. Será que a gente receberia ele na nossa família? Se fosse um pedido de Jesus, e que na realidade ele estaria propondo isso, de forma que ali estaria a sua tábua de salvação. Se você conseguisse fazer com que esse espírito ele se melhorasse, você estaria conquistando juntamente com a sua família o seu verdadeiro céu ou o seu inferno. Depende do êxito ou do fracasso da sua missão desenvolvida na paternidade, na maternidade, envolvendo os irmãos, envolvendo os filhos. Mas esse espírito, ele precisaria obviamente de reencarnar na Terra. Será que a gente receberia ele? É interessante que a gente começa a pensar nas nossas capacidades e nas nossas limitações, mas isso é uma história real, porque no cenário do movimento espírita brasileiro isso aconteceu de fato. Se a gente conhece um pouco de quem foi Ivone Pereira do Amaral, a gente sabe que esse espírito ele reencarnou no nosso meio, trouxe todas essas contingências, essas dificuldades, essas mazelas, esses fracassos, porque cometeu suicídio pelo menos 2 vezes, que a gente sabe da história de Ivone Pereira do Amaral, não é mesmo? E ela reencarnou, desenvolveu o seu trabalho de mediunato e foi uma das maiores médiuns que o país e o movimento espírita internacional pôde conhecer. E que deixou pérolas para nós, como, por exemplo, Memórias de um Suicida e outras obras mais, que vem falar justamente dessa pedra fundamental que Jesus gostaria que o nosso coração encontrasse guarida. Quando a gente vai falar dessa pedra angular, dessa proposta de transformação interna que nós vamos começar a explorar um pouco na noite de hoje, é mais ou menos esse caminho que a espiritualidade espera de cada um de nós enquanto vivência. Aonde a gente acha que é um grande desafio para a nossa existência, ali está, na verdade, o nosso processo educativo. Ali está a possibilidade do nosso processo de transformação. Nós entendemos através das várias leituras do livro dos Espíritos que quanto maiores são os nossos desafios na nossa vida social, maiores são as nossas oportunidades educativas. E nós, enquanto espíritas ou segmentos religiosos que estamos fazendo a nossa conexão com Deus, nós não podemos temer os desafios que a vida nos solicita, porque nós estamos sendo testados realmente nas questões educacionais que nos conferem enquanto espíritos imortais que somos. Então vale a pena a gente entender essa passagem que a gente vai ver em Mateus, ou seja, em João, quando então nós vamos refletir em torno das nossas vivências, das nossas inseguranças, dos nossos medos, porque todos nós estamos sendo convidados a atendermos a um processo de chamamento divino. Vamos começar então
trazendo essa reflexão para nós, no Evangelho de Mateus, que foi a incumbência que o Gabriel nos pediu, de estudar um pouco o capítulo 16, dos versículos 13 a 20, quando então os momentos em que Jesus se reunia com os seus discípulos eram momentos maravilhosos de grandes aprendizados. Mas Jesus, sempre quando ele trazia a sua mensagem, ele sabia aonde que essa mensagem precisava atingir, porque todos os discípulos de Jesus, e assim como nós também, nós somos testados nos nossos conhecimentos no campo do testemunho. Eu tenho certeza absoluta que todos nós estamos vivendo isso agora, não é mesmo? Nas nossas vidas subjetivas, nas nossas questões pessoais, nas reflexões que a gente faz quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, nós vamos entender que a nossa vida, ela está sendo pautada no momento de testemunho, onde nós, na sociedade que nós estamos reencarnados, nós precisamos apresentar esse processo de renovação positiva, independente da trajetória e do momento que a humanidade vivencia. Aquele que conhece um pouco do Evangelho, ele tem muito a oferecer. Então vamos explorar um pouco, entendendo que a pedagogia de Jesus, ela está fundamentada na mensagem e no exemplo que ele trouxe para nós. Vamos trabalhar um pouco então. Eu peço licença para poder falar então dessa passagem de Jesus que está lá no Evangelho, que fala o seguinte: e chegando Jesus à porta de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E cada um dos discípulos então disseram. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou uns dos profetas. Aí disse Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E encerrando essa passagem, continua então Mateus: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Quando a gente pega uma passagem dessa natureza, nós aprendemos com grandes professores que fizeram parte do nosso convívio. Lembrando aqui uma figura fantástica que passou pela nossa existência, que a gente jamais esquece, um grande amigo do movimento, que muitos aqui também devem ter conhecido e se recordam do nosso querido Honório Onofre de Abreu. Um companheiro que, em matéria de Evangelho, ele sabia muito bem atingir, através da reflexão, a essência, que não somente as parábolas, mas todas as passagens do Evangelho, elas poderiam passar para nós enquanto mudança, enquanto transformação de comportamento. Então nós vamos procurar explorar um pouco, de uma forma mais sucinta, o que Jesus tentou, de certa forma, passar para a humanidade, essa visão que foi narrada por Mateus. Então vejam bem, quando Jesus chega às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou aos seus discípulos dizendo: Jesus, ele trabalhava muitos métodos de interrogação aos seus discípulos, para que realmente os discípulos de Jesus eles fossem observadores atentos. A todo momento Jesus questionava sobre a sabedoria de seus discípulos, sobre o que eles estavam aprendendo no seu convívio, para que eles pudessem construir a partir daí aquilo que nós chamamos, e está na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus indagava constantemente os seus discípulos, que eles fossem observadores, que eles soubessem o que estava sendo processado no interior de cada um deles, a partir do convívio com esse grande mestre. E nesse sentido, então, naquele ambiente, Jesus pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho de Deus? Observa bem que Jesus fala que dizem os homens ser o Filho do homem.
Então, nesse momento, Jesus vai falar realmente da comunhão do Espírito encarnado ou reencarnado na terra. O Filho do Homem significa a forma como cada um de nós estagia na terra enquanto ser encarnado, mas que na verdade todos nós temos um Pai de origem celestial. E ali nós estamos vendo, quando Jesus ele se projeta diante dos apóstolos, perguntando o que eles acham que ele é, ele se coloca como exemplo de perfeição que todos nós podemos aspirar na terra. Natural que a espiritualidade amiga, ela nos apresente o modelo. Nós vamos explorar um pouco mais isso depois. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Vamos observar a profundidade dessas duas frases, porque a ideia da reencarnação, embora em muitos segmentos da ciência ainda contestada, ela é inata na consciência do homem. É da sabedoria humana em todos os tempos primitivos que nós trazemos em nós uma ideia de reencarnação. Então, essa resposta acompanhou aí a própria reflexão dos discípulos. Olha, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias. E a doutrina espírita, com toda a sua excelência, ela vai nos esclarecer que a reencarnação, ela é a volta do espírito, é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. Então, aquilo que muitas religiões entendem como ressurreição, a espiritualidade amiga traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, em outras obras básicas, a reencarnação, algo que está ficando já até incontestável, né? Então, vejam bem, continuando, disse-lhes ele, e vós, quem dizem que sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, nesse momento, nós vamos observar muito bem claro, nas entrelinhas, que Simão Pedro foi tomado por uma inspiração divina, que a espiritualidade nos ensina e nos convida a educar muito bem claro, que são funções psíquicas que nós denominamos de mediunidade. Nesse sentido, Simão Pedro, envolvido pelo clima, pela energia, pelo convívio com o mestre, que ele fazia com que todos elevassem a sua sintonia, por causa da energia crítica que ele proporcionava naqueles ambientes. Então, Simão Pedro, sintonizado com a sua sensibilidade mediúnica, ele traz ali à tona naquele diálogo uma verdade que ela não é de ordem física, não é de ordem material, porque a sabedoria que Simão Pedro expressa a partir dessa resposta está além da própria sabedoria de Simão Pedro. E ele responde ao Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, refletindo uma intuição de uma ordem mesmo, trazendo uma mensagem dos bons espíritos. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então observem como que Jesus, através dos seus apontamentos, ele traz ao conhecimento de todos que a resposta de Simão Pedro, ela não é de natureza material, e não é nem a carne nem o sangue que lhe concedeu a possibilidade de Simão Pedro construir essa forma de resposta, mas a percepção espiritual que extrapola a matéria. E Pedro, por sua vez, ele demonstra possuir uma soma de recursos psíquicos que nós temos como matéria de aprendizagem junto à espiritualidade, que é a faculdade mediúnica. Logo após, continuando então esse colóquio de Jesus com os discípulos, Jesus continua, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente vai ver nessa continuidade que a construção do próprio cristianismo, ela está assentada em princípios extremamente espirituais, e que na realidade o que sustenta essa pedra, o alicerce dessa pedra que Jesus trouxe para ser edificada na terra, ela está sustentada na fé raciocinada e que envolve os planos imortais da própria revelação. Então nós vamos ver que a mensagem de Jesus, as parábolas, o exemplo de Jesus são recursos didáticos
que sustentam essa pedra angular, onde seria edificada a fé erguida então na consciência da civilização humana. E terminando o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, continua a narrativa: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A princípio parece que existe um grau de complicação, a princípio parece que existe uma certa complexidade, mas é fundamental que a gente reflita na nossa vivência, porque a todo momento essas expressões que têm sentido na nossa vida de ligar e desligar, elas significam as várias escolhas que nós fazemos na terra, elas significam as várias opções que nós fazemos nesse nosso processo que Emmanuel denomina no Pão Nosso de transitoriedade. Todos nós estamos atravessando aí a nossa caminhada espiritual. Então, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que a gente traz no nosso coração, ou mesmo com a nossa sintonia, há momentos que a gente se liga aos céus e há momentos também que a gente se desliga dos céus. Depende daquilo que vai na nossa mente, dos nossos objetivos, depende daquilo que vai no nosso coração também. Aonde estiver o vosso tesouro, lá está também o vosso coração. Então, o Espírito que caminha na terra, a todo momento, através das nossas escolhas, das nossas inclinações, das nossas tendências, nós fazemos automaticamente esse processo de ligar ou de desligar dos céus. E ao mesmo tempo Jesus apresenta, nesse pequeno diálogo, uma plataforma de edificação espiritual. Porque na medida que nasce do homem velho o homem novo, nós estamos desligando da terra que seria a materialidade e nos ligando num plano de elevação maior, que seria a compreensão e a vivência do espírito imortal que caminha na terra, mas existe uma meta. E é interessante que essa meta, ela envolve todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados que estamos aqui, buscando aprender um pouco com a sabedoria de Jesus. A evolução. Porque nós podemos ter escolhas diferentes na vida, caminhos diferentes, momentos evolutivos diferentes, as nossas escolhas, as nossas tendências, mas há um ponto comum que une a todos, que é a de Mateus. E, encerrando, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que Jesus disse essa afirmativa? Que não revelasse para os sacerdotes, que não revelasse para os doutores da lei e para o público de forma geral, que ele era o Cristo de Deus. Porque até o momento a gente vai observar muito bem que mesmo entre os apóstolos, nem todos compreenderam de imediato qual era a missão de Jesus, ou quem era Jesus propriamente dito. Então era fundamental que os apóstolos amadurecessem mais a sua convicção, que os apóstolos aprendessem mais o convívio com o Mestre, para que então, a partir daí, eles pudessem falar com mais propriedade e revelar para a sociedade da época qual era o papel de Jesus nesse processo de transformação. Então, analisando um pouco mais, aprofundando e fazendo esse processo de explorar um pouco a mensagem, nós vamos observar que há 4 pontos importantíssimos no Evangelho. Eles se definem em 4 pilares importantes que facilitam a nossa compreensão. Primeiramente, uma ideia central está na pergunta que Jesus fez aos discípulos: quem é o Filho do Homem? O outro ponto interessante: não foi a carne nem o sangue que tu revelou. A partir do momento que Simão Pedro ele responde Jesus pontua que não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi uma verdade de ordem divina. Obviamente, quando Jesus apresenta isso, nós vamos ver a necessidade da edificação da pedra, onde será construída a igreja de Jesus. O outro ponto também importante desse colóquio é quando Jesus fala da seguinte afirmativa: te darei as chaves do reino dos céus. Então, olha como que isso é tão interessante quando a gente se envolve com o contexto dessa fala, porque há ali 4 ideias também centrais que tem tudo a ver com essas falas de Jesus. Quando Simão Pedro revela
que o Filho do Homem é o Cristo, Jesus revela, de acordo com o que o próprio Consolador prometido, ele nos declara que Jesus é o guia e modelo. O outro ponto que coincide com a narrativa, quando Jesus fala que a resposta de Simão Pedro é uma intuição, ele apresenta a mediunidade como ponte entre o homem e Deus. E uma outra terceira verdade ali, através do diálogo, é a revelação. A pedra seria realmente essas revelações que a humanidade recebe como formas de processo de transformação. E a quarta ideia, que a gente vai ver processar o término da mensagem de Mateus, é a transformação íntima que Jesus declara no processo de se ligar ao céu e desligar dos céus. Vejamos como que o Consolador prometido, ele vai ir além da mensagem a partir do momento em que ele explica para todos nós aquilo que a sociedade da época não teve condições de compreender. E Jesus, então, ele envia o Consolador prometido para poder explicar todas essas questões que clareiam melhor a mensagem trazida por Jesus um dia. Primeiramente, Jesus, o Filho do Homem. Vamos compreender melhor o que traz lá no Livro dos Espíritos. Olha, a espiritualidade da vida nos coloca que Jesus constitui um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra um dia. É fundamental que nós tenhamos um parâmetro de evolução. É fundamental que a gente tenha uma referência para que essa referência seja confiável e ela nos facilite no nosso processo de aprimoramento. Então, o Pai maior, Deus nos oferece Jesus como o modelo mais perfeito, né? E a doutrina que nos ensinou é a expressão máxima da lei de Deus, ou seja, da lei do Pai. Há uma obra fantástica que é importante que a gente conheça, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, quando então vai mostrar bem claro o processo da organização planetária desenvolvida por esse Espírito, que por unanimidade ele foi escolhido para ser o arquiteto divino desse planeta, que na realidade no início não apresentava nenhuma condição de vida. Portanto, depois Jesus ele é delegado à condição de ser governador espiritual do nosso planeta. E nesse contexto, Emmanuel fala de uma forma muito categórica que nenhum espírito passou na Terra fazendo grandes revoluções conforme Jesus declarou e fez. Porque Jesus foi o único espírito puro que passou pelo nosso planeta. Os demais, eles são iniciados, os demais outros espíritos evoluídos, eles foram enviados por Jesus. Mas nenhum outro espírito passou que tenha o grau de evolução de Jesus, que é o Espírito puro que passou pela Terra. E natural que ele seja, então, esse modelo de perfeição que a gente possa aspirar, que a gente possa construir gradativamente. Depois da pergunta também, 625, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga o Espírito de Verdade acerca desse exemplo. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia de modelo? E a espiritualidade ela é sucinta, Jesus, vede Jesus. Então nós vamos observar muito bem que a moral que os Espíritos ensinam é a moral do Cristo, pela razão de que não há outra razão melhor, não há outra melhor. É interessante que por mais que as pessoas, a própria ciência oficial, ela questiona Jesus, mas ela não coloca outro no lugar, ela não coloca outra base ética, outra base de comportamento mais sólida de Jesus, do que Jesus. Então, continuando lá na visão que o Consolador prometido nos faz refletir, nós vamos observar muito bem que existem muitos pontos nos Evangelhos, muitos pontos hoje estudados pelos teólogos, que permanecem completamente sem respostas, sem compreensão, com todo respeito às demais religiões. Mas a gente vai observar muito bem que falta essa chave que faculta o entendimento, então, de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E essa chave de compreensão, ela está assentada no Espiritismo. Essa falta de compreensão, às vezes, que ficam nas entrelinhas, nas interpretações das leituras bíblicas, o Espiritismo vem realmente facultar de uma forma muito mais categórica essa compreensão ou esse entendimento. Observa bem que Jesus, ele deixa claro
a responsabilidade de enviar, de pedir ao Pai que envie esse Consolador prometido, para que ele venha realmente clarear todas essas questões e ensinar a humanidade em uma outra época, onde nós, enquanto seres reencarnantes que somos, nós estejamos com uma atividade intelectiva, uma cultura mais bem processada, capaz de compreender a beleza dos ensinamentos divinos, dentre elas a operosidade das parábolas de Jesus. Nós temos um grupo que estuda as parábolas e a mensagem que Jesus trouxe através dela. A gente percebe a extrema sabedoria quando Jesus ele se conecta em trazer à vontade a ideia do Pai através de elementos simples, que em nenhum momento da história da humanidade eles serão ultrapassados. Então as parábolas de Jesus, elas sempre se renovam, e cada vez mais que a gente se dedica em matéria de compreensão, cada vez mais nós vamos compreender as parábolas por ângulos cada vez mais complexos e mais necessários para a nossa reflexão. Então, o Consolador prometido é esse que Jesus envia para nós, que é a nossa visão da doutrina espírita, para que a gente possa compreender melhor essa reciprocidade que nós devemos para com as coisas divinas. Então, analisando e sintetizando, lá desse diálogo que Jesus tem quando Simão Pedro fala que tu és o Filho de Deus, nós vamos compreender muito bem que Jesus, de acordo com o que aparece para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que Jesus é a porta e Kardec é a chave da compreensão. Sucintamente, nós não devemos ter essa dúvida, não. Observa lá no Evangelho de Jesus, quando Jesus mesmo alega: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens, compreensão. Depois nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos mostra que Kardec é a chave capaz de abrir essa porta para a nossa compreensão, para a dilatação e ampliação dos nossos sentidos. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E é interessante que a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo que não é a bagagem cultural, não é o título que vai facilitar a compreensão da mensagem divina. A compreensão se dá no campo da emoção, no campo do afeto, no campo da sensibilidade. Quando nós nos dedicamos a estudar as questões essenciais do espírito, é importante que a gente não mantenha isso no campo da teorização, porque essa sabedoria ela tem que decantar no campo do coração, para que assim, aliando teoria, prática e comportamento, a gente possa desenvolver a sensibilidade que nos conecta em direção à análise das nossas vivências. O outro ponto que aparece também é o ponto da mediunidade. Lembrando lá nos versículos apresentados em Mateus no capítulo 13, quando então Jesus vai mostrar bem claro que não é Simão enquanto espírito, enquanto carne, que traz a essa revelação, mas Simão enquanto médium, dotado de capacidades psíquicas, de sensibilidades, que nós denominamos de mediunidade, e que na realidade o Consolador prometido, o Espiritismo, traz com muita especialidade a formação do médium a partir da compreensão de uma mediunidade apresentada por Jesus um dia. Eu trouxe uma elucidação muito interessante de Herculano Pires, quando então Herculano Pires, no livro O Espírito do Tempo, ele vai falar que a mediunidade ela é de todos os tempos. Mediunidade não é novidade para o Espiritismo e nem a criação do Espiritismo. A mediunidade ela está com o homem desde o momento que o homem está na Terra, enquanto fatos, enquanto fenômenos mediúnicos. Agora, a compreensão do que é mediunidade, a compreensão do que é ser médium, realmente, ela entra na história da humanidade a partir do Consolador prometido, enviado por Jesus, para que a gente possa compreender como que Jesus, ele de alguma forma, ele ajudava no processamento das curas. Como que Jesus, através da sua sabedoria, ele utilizava com determinada capacidade os fluidos, a manipulação dos fluidos, a multiplicação dos pães, enfim, situações e fatos que para nós, ou que para muitos são considerados paranormalidade, mas que fazem parte do conjunto das leis naturais, porque para o Espiritismo é a mediunidade. E eu achei fantástico no livro Emmanuel como o Caibar Schutter, ele começa a trazer para nós como que o médium está espalhado em toda a sociedade humana, porque o médium não está só no Espiritismo,
O médium, de acordo com o próprio Consolador prometido, nos delega o esclarecimento, ele está no meio da sociedade. O médium somos todos nós. E ele é diferente, é no uso que nós vamos fazer da mediunidade. Allan Kardec mesmo fala que raro aquele que não tem a mediunidade em determinado grau, determinada intensidade ou tipo. Mas todos nós somos médios. A diferença é que nós podemos ser médios tanto das luzes, como também médios das trevas. Então, o Kaiba Shuto, ele coloca de uma forma muito proprietária a designação, como a doutrina espírita trata esse corpo de conhecimentos que é a mediunidade. A doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual o médium possui tarefas específicas. Olha que coisa mais subliminar, né? Todos têm a mediunidade, mas nós vamos trabalhar em campos específicos. Basta que a gente se forme, basta que a gente busque compreender as missões que nós viemos desenvolver na nossa vida. E todos nós vamos, então, sermos um elo entre o homem e Deus. Olha só, o médium esclarece, aquele consola, outro cura as feridas, esse incorpora sofredores angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência, outro recebe a palavra construtiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Revela algo mais quando o Kaiba Shuto passa sobre os vários terrenos, as várias pairagens que o médium deve ocupar? Talvez deixe muito bem claro para nós que mediunidade é dinâmica, mediunidade é atitude, é ação, e ela não pode fazer parte do rol dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas posturas místicas, porque a mediunidade como si é algo natural e o médium não é especial. A mediunidade e o médium são alavancas que nos conduzem ao progresso, à evolução moral. Muito subliminar a mensagem como ela chega até nós. E mediunidade com Jesus faz parte da doutrina espírita, porque não basta ser médium, é necessário que a gente busque na mediunidade acompanhar o guia e modelo da mediunidade. Observa bem, a gente entendeu no Mateus